Fala pessoal, sejam bem-vindos aí no canal. Hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Da parte aí, né, para quem vai prestar o concurso da GCM de Cotia. Nós vamos fazer uma revisão então de normas gerais de circulação e conduta, tá? Apesar de lá no edital, né, estar fora ali da parte da legislação, né? Porque lá está prevista a legislação e tem algumas partes do conhecimento específico, né, que estão fora ali, né, de não tá prevista uma legislação, mas lá diz, né, normas gerais de circulação e conduta, tá? Mas tá no CTB, tá? Essa parte é que vai aí do artigo 26 ao 67, tá? Como nós vamos fazer uma revisão, tá? Vou pegar aí os principais artigos, né, aqueles que mais caem, tá? Pra gente estudar e depois vamos fazer aí 10 questões relacionadas a esses assuntos, beleza? Então vamos começar aí, né? Artigo 29. Artigo 29 ele diz: o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, tá? Percebam, pessoal, que aqui, né, nessa parte de normas gerais de circulação e conduta, ele traz aí as normas, assim, básicas para que o trânsito, né, a circulação, ou seja, o trânsito aí entre pedestres, carros, enfim, toda a parte da situação ali de trânsito flua, tá? São regras aí básicas, né, que norteiam, tá? Essa disposição aí que traz o CTB, beleza? Grande parte delas aí constituem, né, infrações de trânsito, tá? Mas são regras gerais, né? São normas ali para que se tenha uma boa fluência e segurança no caso aí do trânsito, beleza? Então o trânsito aí, né, diz aí: a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas, tá? Então, né, circulação aí, no seu sentido, você vai estar do lado direito da via, tá? Sempre do lado direito. Por exemplo, tem a rua, né? Então, lado direito é o lado que você circula, beleza? Admitindo-se exceções, né? No caso aí, tem ruas aí que tem uma parte que é mão inglesa, etc. Beleza? Se atentem, pessoal, que nas questões aí que caem relacionadas aqui, você consegue resolver muitas das vezes só tendo uma noção básica, tá? Não é uma coisa assim, nas questões aí, principalmente da banca RBL, não é uma coisa absurda, tá? Geralmente as alternativas caem ali questões que de você ler, você vai saber que está errado ou se está certo, tá? Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Inciso terceiro. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Então aqui, né, vai tratar de fluxos, tá? Que se cruzam, tá? Não que vem um contrário do outro, mas no caso se cruzam realmente, beleza? Então tem uma rua aqui, né? Outra rua vai cruzar. Ou tem a rodovia, né? E vai entrar, por exemplo, uma rua para entrar naquela rodovia, beleza? Então aí quando os veículos transitando aí por fluxos que se cruzam, desculpa, terá preferência de passagem quem? No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, né, tem a rodovia, você vai adentrar a rodovia, tem preferência, né, quem já está circulando pela rodovia. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então, lá, né, tem aquelas rotatórias, você está chegando próximo à rotatória, aquela pessoa, né, que já está circulando pela rotatória tem a preferência, tá? E se nos demais casos, o que vier pela direita do condutor, tá? Então, né, cruzamento de ruas aí, por exemplo, né? Não tem lá a sinalização, tá? Parou. Chegou na esquina, parou, né? Então, quem tem preferência, né? Aquele condutor que está vindo pela sua direita, tá? Então, está vindo aqui pela direita, né? Está de frente, está vindo pela sua direita, beleza? Quarto, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então temos rodovias aí, né, que tem 3 até 4 faixas aí, né, no mesmo sentido, tá? Da direita são para os veículos mais lentos, né? E da esquerda, né, destinada aí a quem vai fazer ultrapassagem, então não se deve ultrapassar pela direita, sempre pela esquerda, tá? E, né, para deslocamento dos veículos de maior velocidade. Quinto, o trânsito de veículos
sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só pode ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, tá? Então é proibido, né, o trânsito aí sobre passeios, calçadas e acostamento. Sexto, os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Sétimo, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, então na hora de, né, circular pelo trânsito, eles têm prioridade. Também gozam de quê? De livre circulação, né, no caso, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, tá? Então, quando em serviço de urgência, né, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada. De policiamento extensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. A. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Então, né, tá vindo aí uma ambulância, um carro de polícia, uma viatura, né? Enfim, aqueles que gozam de livre circulação, estacionamento, parada, né? Quando em serviço, né, com sinais luminosos, né, sonoros ligados ali, tá? Então você deve deixar a faixa da esquerda, por exemplo, né, deixar livre para eles passarem. B. Os pedestres, né? Então aqui fala dos pedestres, ao ouvirem um alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. C. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência. D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste código. Então, né, eles têm prioridade de passagem, mas, né, a passagem ali em cruzamento, né, por exemplo, vai passar um sinal vermelho, né? Então eles têm que passar com a velocidade reduzida, observando a segurança, né? Porque pode ainda ocasionar um acidente, tá? E as prerrogativas de livre circulação e de paradas serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. F. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Oitavo. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local de prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então aqui os veículos prestadores de serviço, pessoal, pode ser lá o pessoal no caso aqui em São Paulo, a Sabesp, né? No caso da iluminação pública, enfim, vai prestar um serviço de utilidade pública, tá? Eles não gozam de livre circulação, né? Por exemplo, sair ultrapassando, né, dando sinal aí e ultrapassando, cortando o trânsito, né? Eles não estão prestando serviço de socorro de urgência, tá? Eles estão fazendo a prestação de serviço, né? E dependendo da prestação de serviço, então eles gozam ali de livre parada de estacionamento. Por quê? Às vezes tem que parar no local, né? Então eles têm que, né, sinalizar aquele local, tá? Então eles gozam de livre parada e estacionamento, tá? No local de prestação de serviço, tá? Desde que devidamente sinalizados, tá? Se aparecer na sua prova lá, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre circulação, livre parada e estacionamento? Não, né? Livre circulação, no caso, são os prestadores aí de serviço de urgência, de emergência, tá? Nono. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Tá? Então, a ultrapassagem é sempre pela esquerda, né? 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar a ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo e quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro, né? Então, né, vai fazer ultrapassagem, deve se verificar, né, se quem está vindo atrás, por exemplo, se olha no retrovisor, não, né, indicou que vai fazer
uma ultrapassagem, ou seja, tem intenção de ultrapassar você, né? E, né, ter atenção se quem está na sua frente não está indicando que vai ultrapassar um terceiro que está na frente dele ainda, tá? C. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre, numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário, né? Então, tem que ter atenção aí, né? Ultrapassar em local aí que é permitido a ultrapassagem e verificar se, né, tem espaço suficiente, uma extensão que dê para você ultrapassar, tá? 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá. Então, quando você vai efetuar a ultrapassagem, o que você tem que fazer, né? Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço, né? Caso aí, né? Acho que ninguém mais faz isso, mas indicar com o braço, tá? Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. E C. Retomar após a efetivação da manobra a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora, né? A seta de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. 12. Os veículos que deslocam sob trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Aqui também já vi cair bastante, tá? Sempre os veículos que deslocam sobre o trilho, né, terão preferência de passagem, né? Vocês verificam no interior, em muitos lugares aí, o trem, né, ele passa no mesmo nível ali que a via, né? Então, passa ali e ele tem preferência de passagem. Parágrafo 1º. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela direita. Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Então, né, quem tem aí responsabilidade de segurança, né, os veículos maiores para os menores, né, os motorizados para os não motorizados e todos juntos, né, pela incolumidade dos pedestres. Parágrafo 3º. Compete ao CONTRAN, tá? CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7º do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Em situações especiais, ato de autoridade máxima federal de segurança pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Artigo 30. Então pulamos agora para o artigo 30, né? Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, né? Tá na esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela qual está circulando, sem acelerar a marcha. E parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Tá? Então, se você estiver na faixa da esquerda, né? Se alguém tem o propósito de te ultrapassar, você deve se deslocar para a faixa da direita, tá? Artigo 40, bastante importante também, né? Fala aí sobre o uso das luzes, né? O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização de luz baixa. Então, quando tem que estar com o farol aceso aí com a luz baixa? À noite, sempre, tá? À noite, sempre, em qualquer lugar. B. Mesmo durante o dia, onde? Em túneis e sob chuva, neblina ou cerração, tá? Segundo, nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Já caiu aí, né? Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz baixa, não de luz alta, tá? Nas vias não iluminadas. Quando vai cruzar com outro veículo, né? Ele deve colocar na luz baixa, né? Fazer aquela troca da faixa de luz ali. Terceiro, a troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas. Só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente
ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário, tá? Então não pode, né, ficar dando sinal de luz alta, né, para avisar aí que tem uma fiscalização, né, que ocorre bastante. Sinal de luz baixa e alta, né, esse sinal intermitente serve para advertir, né, que tem algum risco na segurança para quem está vindo em sentido contrário, né, ou para você avisar, né, que tem a intenção de ultrapassar quem está na sua frente, tá? Inciso 5º, o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situação de emergência, quando a regulamentação da via assim determinar. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz da placa. 7º, o condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado, para fins de quê? Embarque e desembarque de passageiros e carga e descarga de mercadorias. Então parou, né, o veículo aí que para embarcar ou desembarcar pessoas tem que estar sempre, né, com as luzes de posição acesa, tá? E para carga e descarga também. Parágrafo 1º, os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Então, motoneta, ciclomotor, né, tem que ligar sempre o farol, não importa se está de dia ou de noite, tá? E os veículos de transporte coletivo, né, também. Parágrafo 2º, os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora do perímetro urbano, mesmo durante o dia, né? Então, se não tem, né, aquela disposição lá, dispuser daquela não dispuser da luz de rodagem, né, diurna, você deve ligar o farol, né, a luz baixa aí, as rodovias simples, tá? De pista simples e na situação que ela estiver fora de perímetro urbano. Agora, o artigo 60 é bastante importante, pessoal, que fala da classificação das vias, né? Então, as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em que? Nas vias urbanas nós temos o quê? Via de trânsito rápido, a via arterial, via coletora e via local. E as vias rurais são as rodovias e as estradas. Pronto, essa é a classificação das vias, tá? Então é importante você guardar porque cada tipo de via aqui tem a velocidade determinada aí. Costuma cair bastante esse assunto, beleza? Ó, já fala aqui, né? Artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de... Então, a velocidade máxima nas vias urbanas será do quê? Nas vias de trânsito rápido, 80 km por hora, né? Nas vias arteriais, 60 km por hora. Nas vias coletoras, 40 km por hora. E nas vias locais, 30 km por hora. Ó, percebam que é 30, 40, 60, 80 nas vias urbanas, né? Aumentando, tá? E percebam, pessoal, que vai ter, né, a via de trânsito rápido, via arterial, você já lembra de artéria, né? A artéria é uma veia mais grossa, então a velocidade é maior, tá? Vias coletoras, que é intermediária entre a local, né, e a arterial, e a via local, tá? Então, via local é aquela rua básica, normal, né, de bairro, 30 km por hora. Sempre lembre, né? Coletora, então lembre de coletora quando coleta para passar, né, para uma outra via, tá? Coletora, então, 40, arterial, 60 e trânsito rápido, 80. Isso nas vias urbanas. Já nas vias rurais, né? Nas rodovias de pista dupla, nós temos aí, ó, 110 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas e 90 km por hora para os demais veículos. E nas rodovias de pista simples, ó, a única diferença vai ser que vai diminuir 10 km, então 100 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. E é igual, né? Tanto na rodovia simples quanto na rodovia de pista dupla, tá? Os demais veículos é 90 km por hora. Que altera ali, né? É para automóveis, caminhonetas e motocicletas. E nas estradas, para todos os veículos, tá? 60 km por hora. Então, guardem isso daí, hein?
Parágrafo 2º, o órgão ou entidade de trânsito ou rodovia com circunscrição sobre a via poderá regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. E artigo 62, a velocidade mínima não poderá ser inferior ao quê? À metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais do trânsito e da via, tá? Então, você está numa rodovia que a velocidade máxima ali é 100 km por hora, você não pode rodar a menos de 50 km por hora, tá? E corre o risco aí, né, de você causar um acidente, beleza? Claro, respeitando ali as condições operacionais, né? O fluxo de trânsito. Se tiver muito trânsito, lógico que não tem como, né? Às vezes fica parado até. Então é isso, pessoal. Esses são os artigos aí que caem bastante, tá? Relacionados às normas gerais de circulação e conduta. E agora nós vamos resolver aí algumas questões. 10 questões de normas gerais de circulação e conduta, tá? Não são da banca IRBO, né? Peguei de outras bancas também, mas são muito parecidas com o que se cobra aí na banca IRBO, beleza? As 3 primeiras aí são de uma tal de Univida, né? E as outras são todas aí da Funserve. Tá? Então, questão número 1. Para automóveis em rodovia de pista simples, em que não haja regulamentação, a velocidade máxima será de, né? Nós acabamos de falar, lembra? Então, temos lá, né? Rodovias, né? Tem a rodovia simples e rodovia de pista dupla, né? O que altera, né? As rodovias de tanto de simples ou dupla, né? Para caminhão, carretas, etc., é igual, 90 km por hora. Mas para veículos, né? Automóveis, tá? Motocicletas, caminhonetes, caminhonetes, né? Então aí, na rodovia de pista dupla, 110 km por hora. E na rodovia de pista simples, 100 km por hora. Então, resposta alternativa D, tá? Quando colocar aqui a alternativa, se você quiser travar, né, para resolver primeiro, aí depois a gente resolve junto. Questão número 2. Em consonância com o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Em nenhuma hipótese o condutor do veículo poderá fazer uso de buzina? Não, né? Pode-se fazer uso de buzina aí, né? Desde que breve, toque breve, né? Para avisar alguma situação, né? Então tá errada a alternativa A. Alternativa B. Ao regular a velocidade, deve obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Não, né? Ao regular a velocidade, não se deve, né? Obstruir a marcha normal dos outros veículos, tá? Sem uma causa justificada, né? Então, a B está errada. Alternativa C. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo não precisa demonstrar prudência especial? Não, né? Deve-se demonstrar aí prudência especial. Então, nos resta aí a alternativa D, que é a alternativa correta. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Então, pessoal, percebam, que as questões aqui, elas, de você ler, você consegue deduzir, né? E normalmente, né, a maioria do pessoal que está prestando concurso já tirou habilitação, né? Então essas questões também caem na hora de você tirar a habilitação, tá? Vou só mudar um negócio aqui. Questão número 3. De acordo com as normas gerais de circulação e conduta, assinale a alternativa correta. Se atentem, tá? Que às vezes pede a incorreta. Então, alternativa correta. Alternativa A. Os usuários das vias terrestres não devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo. Então, não deve se abster de ato que constitua perigo? Não, né? Devem se abster de ato que constitua perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou de animais, ou ainda causar dano a propriedades públicas ou privadas. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, lembra? Se aproximarem de local não sinalizado, terá a preferência de passagem o que vier pela direita do condutor. A alternativa B está correta. Vamos ver por que estão erradas as outras, né? Alternativa C. Os veículos precedidos de batedores não terão prioridade de passagem, né? Tá errado porque eles têm prioridade de passagem, tá?
Alternativa D, o condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, não precisa certificar-se de que vem alguém atrás. Tem umas questões assim que é engraçado até, pessoal, mas é a forma que as bancas cobram, tá? E a banca RBO não é diferente, né? Nessas questões de normas gerais de circulação e conduta, tem umas alternativas assim que chega a ser absurdas quando você lê, tá? Claro que às vezes vai cair uma ou duas ali que você fica na dúvida, né? Mas sempre leia todas para você eliminar aquelas que você tem certeza, tá? Aumentando sua chance aí, caso você precise chutar, né? Alternativa E. Os veículos que se deslocam sobre trilhos não terão preferência de passagem sobre os demais veículos. Não, né? Os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência de passagem sobre os demais veículos. Questão número 4. O CTB prevê punições aos condutores quando o veículo apresenta pane ou quebra por falta de uma boa conservação ou manutenção do veículo. Nesse sentido, uma importante orientação dada pelos fabricantes dos veículos é a de observar regularmente o estado dos pneus e sua calibragem, com o objetivo de garantir o quê, né? Então, a calibragem do pneu garante o quê, pessoal? Alternativa A, menor distância de frenagem do veículo e maior durabilidade dos pneus, né? Tá correto, porque a calibragem estando correta, pessoal, diminui, né, a distância quando você faz a frenagem, tá? E também tem maior durabilidade aí dos pneus. Então a alternativa correta é a alternativa A, né? Alternativa B, ó, maior distância de frenagem, não, né? Menor. E menor durabilidade do pneu, também tá errado. Menor segurança do sistema de suspensão do veículo e maior durabilidade dos pneus, também está errado. Maior segurança do sistema de suspensão do veículo e menor durabilidade do pneu, também está errado. Questão número 5. Conforme o artigo 90 do CTB, as penalidades previstas não serão aplicadas em caso de desrespeito à sinalização, quando esta for insuficiente, incorreta ou pela sua falta. O código determina que a implantação da sinalização nas vias é atribuída a quem? Tá? Quem deve, né, implantar essa sinalização, tá? União que ficará com toda a responsabilidade? Não, né? Não é responsabilidade da União, né? Não é uma questão federal sinalizar todas as vias, tá? Salvo, né, no caso aí de rodovia federal. Da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Não é autoridade de trânsito, tá? Do agente público de trânsito com circunscrição sobre a via. Não, né? Não é responsabilidade do agente público, né? Também tá errado. Então é do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Alternativa D, tá? Sempre o órgão ou entidade, né, de trânsito que tem circunscrição sobre a via. Questão número 6. Artigo 80 do CTB estabelece que sempre que for necessária, a sinalização será instalada ao longo das vias previstas nesse código em legislação complementar, visando orientar condutores e pedestres. Sobre essa sinalização destinada aos condutores e pedestres das vias, o Código de Trânsito determina que ela será, né, deverá ser colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível, elegível durante o dia e a noite, certo? Em distância compatível com a segurança do trânsito, certo? Conforme normas e especificações do CONTRAN. A alternativa já está certa, né? Porque ela está mais completa, ó. Durante o dia, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Perceba que essa alternativa também está correta, né? Mas a alternativa A está mais completa, tá? Então sempre leiam, tá? Porque às vezes, se essa aqui tivesse na alternativa A, na correria talvez você marque, né? E passa batido, porque a alternativa, né, outra está mais correta. C. O dia e a noite, certo? Em distância compatível com a segurança do trânsito, certo? Conforme normas e especificação do DETRAN, não é do DETRAN, né? Do CONTRAN. Aqui, né, durante o dia, está incompleta, em distância compatível com a segurança de trânsito, conforme as normas e especificações do DETRAN. De novo, está errado. Quando for fazer a questão, né, leia sempre, né, para ver se às vezes tem uma que é certa, mas tem outra que está mais completa, tá? Questão número 7. De acordo com o CTB, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação far-se-á pelo lado direito da via.
certo? Admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Sendo assim, ao perceber que outro veículo que o segue numa via na mesma faixa de rolamento e tem o propósito de ultrapassá-lo, o condutor deverá, se estiver circulando pela faixa de rolamento da esquerda, então você está na esquerda, deslocar-se para a faixa de rolamento da direita, certo? Tem acelerar a marcha e deixar que seja ultrapassado, tá certo, né? Então alguém tem a intenção de te ultrapassar, tá na faixa da esquerda, certo? O cara tá atrás de você e quer te ultrapassar, você passa para a faixa da direita, né? Faixa de rolamento da direita, não acelera a marcha, né? E deixa que você seja ultrapassado, tá? B, vamos ver porque tá errado. Pela faixa de rolamento da esquerda, então você está circulando pela faixa de rolamento da esquerda. Manter-se na mesma faixa de rolamento e sem acelerar a marcha, deixar que seja ultrapassado. Não, né? Você deve deslocar para a faixa da direita. Alternativa C, pelas faixas de rolamento da direita e central. Mudar para a faixa de rolamento da esquerda? Não, né? A qual está circulando e acelerar a marcha. Também está totalmente errado. D, pelas faixas de rolamento da direita e central, mudar para a faixa de rolamento da esquerda, a qual está circulando, e diminuir a marcha para ser ultrapassado. Não, né? Lembra? As faixas da esquerda para os veículos que têm maior velocidade, indo, né, até a direita para as que têm, né, menor velocidade aí, né? Ou, no caso aí, especificação, às vezes, da circulação de ônibus, etc. Questão número 8. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação são regidas por esse código. De acordo com o seu artigo 61, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito. Porém, onde não existir a sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida nas vias urbanas, tá falando das vias urbanas, será D, lembra das vias urbanas? Então, nas vias urbanas nós temos o quê? A trânsito rápido, né? Trânsito rápido. Nós temos as arteriais, as vias arteriais, as coletoras e as locais. Lembra lá? Isso são as vias urbanas, né? Então, qual que é a velocidade? Lembra lá? 30, aí aumenta de 20 em 20, ó. 40, 60, 80. Pronto. Agora vamos ver. Nas vias urbanas, será de 20 km por hora nas vias locais? Não, né? 30. Então tá errado. 40 km por hora nas vias coletoras. 40 coletoras. Certo. Alternativa B. 80 nas vias arteriais? Não, né? 80 é trânsito rápido. Então tá errado. E 100 km nas vias de trânsito rápido? Não, né? É 80. 100 km é nas rodovias, né? De pista simples para quê? Para veículos, né? Automóveis, no caso, motocicletas, caminhonetes e caminhonetas, tá? E 90 km por hora, né? Para os demais veículos, nas rodovias de pista simples. E são vias o quê? Rurais. Então, peguem bem bastante esse artigo porque costuma cair bastante, tá? Relacionado aí às velocidades das vias. Questão número 9. O CTB confere ao condutor a responsabilidade de socorrer as vítimas envolvidas em sinistros ou acidentes de trânsito. Ao prestar primeiros socorros, a primeira atitude a ser tomada é... Qual que é a primeira atitude que você deve tomar quando se depara, né, aí com um acidente, né, e você tem a intenção ali, de socorrer as vítimas, né? Alternativa A, chamar por ajuda especializada. Alternativa B, tentar acordar a pessoa com movimentos bruscos. Falando que tem umas alternativas, né, totalmente fora do padrão. Ó, chamar ajuda especializada, né, fica em dúvida, né? Vamos prestar agora as outras. Deitar a pessoa em uma superfície plana imediatamente, né? Tem questões que você nem pode mexer na pessoa nessa situação, na maioria, né? Nada a ver também. Ó, então você ficaria na dúvida do quê? Na alternativa A e alternativa D. Vamos ler a D. Providenciar a segurança do local antes de atender a vítima do sinistro de trânsito. Ó, então a alternativa D, né? Imagine você já não providenciar a segurança do local ali, pode ocorrer mais acidentes, tá? Então, prestem atenção nessas situações aí. E última questão, 10. A direção defensiva praticada pelo condutor, então está falando de direção defensiva do veículo profissional, é uma maneira importante de prevenir acidentes. Mesmo diante de ações
inadequadas de outros motoristas. Ao enfrentar situações nas quais a condição adversa, seja, então tem diversos tipos de condições diversas, né? Tem das vias, né? Tem condições adversas do tempo e tem condições adversas aí por exemplo aqui, o motorista agressivo no trânsito, que tenta executar uma manobra de ultrapassagem de maneira perigosa. É prudente a motorista defensivo. Então, o que o motorista faz, né? O motorista defensivo aí faz quando tem um outro motorista agressivo, né, que quer ultrapassar de maneira perigosa. O que você faz? O que você faria? É prudente ao motorista defensivo responder ao motorista agindo com gestos e palavras agressivas? Para vocês terem noção, né, que como caem as alternativas, né? Tá errado, né? Imagine. Impedir que o condutor possa realizar ultrapassagem com o veículo, né? Aí isso vai arrumar mais confusão ainda no trânsito, né? Então, totalmente errado. Manter a calma, certo? Reduzir a velocidade e ajudar o motorista a fazer a ultrapassagem. Essa é a alternativa correta, tá? Letra D. Motivar a conduta arriscada do outro condutor e dificultar a sua manobra de ultrapassagem, né? Imagine, o cara tá agressivo, vai fazer uma ultrapassagem de maneira perigosa lá numa curva, então você motiva, né, a conduta arriscada dele, né? Acelera junto com ele e dificulta a manobra de passagem dele, né? Isso vai causar um acidente, né? Então não é uma atitude aí do motorista defensivo, né? Então percebam que essas normas gerais de circulação e conduta, pessoal, são normas aí que meio que se confundem, né, com as questões aí de direção defensiva, tá? São normas aí básicas, princípios mínimos aí para se ter, né, uma boa fluição aí do trânsito, tá? Muita gente consegue resolver essas questões sem nem ler, né, essas leis, né, esses artigos, né? Mas é importante que você leia, porque o que cai bastante ali é a questão das velocidades, né? Questão do uso do farol, né? Uso da buzina, uso aí, né, como que se deve fazer a ultrapassagem, na circulação aí em que se cruzam as vias, né? Quem tem preferência, quem não tem, tá? Então se atentem a esses assuntos, porque provavelmente vai cair pelo menos uma questão dessas aí, né, na sua prova. Beleza, pessoal? Você que está estudando aí para o concurso da GCM de Cotia, né, tiver interesse de adquirir o material, né, toda a parte da legislação, ou seja, a parte de conhecimentos específicos, né, que na prova são 30 questões só de conhecimentos específicos, aí mais 15 de português e 5 de matemática, né, totalizando aí então 50 questões, né, é isso? É. 50 questões, tá? E se você quiser, né, adquirir o material, toda a parte da legislação, tá? Mas, né, tem mais material aí também relacionado, né, a questões, tá, resolvidas. Tem 2 provas resolvidas lá nesse material que eu tô disponibilizando, né, se você quiser adquirir. E também a videoaulas, tá, de toda a parte da legislação. Então, só clicar no link aí na descrição que você vai adquirir, tá? Acredito que ainda dê tempo de estudar bastante, né? Hoje é dia 24, tô postando esse vídeo, né? A prova é dia 10, então tem aproximadamente 16, esse mês tem 31, 29 dias, eu acho, ou 30. Tem 15, 16 dias aí para a prova, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Que eu vou trazer revisões aí também até o dia da prova, tá? Bastante coisa. Não só da GCM de Cotia, outras GCMs também, né? Porque um assunto serve para várias, né? Por exemplo, Estatuto Geral das Guardas Municipais, outras leis aí também, beleza? Pessoal, obrigado por acompanhar o canal. Vocês que são inscritos aí, deixa o joinha. Você que não é inscrito, se inscreve aí e também deixa o joinha. E deixa seu comentário aí, quantas questões você acertou. Beleza? Brigadão e até o próximo vídeo.